Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, agora dando início ao livro de Êxodo. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia de seu bom espírito. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Benjamim, Dan e Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. Então nós vimos aqui que a casa de Jacó, que estava na terra do Egito, ficou ali, subiram 70 almas, mas se multiplicaram muito para cumprir o que estava escrito em Gênesis 15, que Deus falou a Abraão, né? Na época era Abraão ainda, né? Que ele se multiplicaria muito e que seriam muito fortes em terra estranha, né? Seriam peregrinos e que seriam escravizados lá por 400 anos, até que se cumprisse a injustiça dos amorreus. Por que que o povo de Deus, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, ficou no Egito por 400 anos, sendo escravizados? Alguns perguntam, nossa, mas Deus é mau, né? Por que que está afligindo? Deus fez uma promessa com Abraão, Abraão era um homem fiel a Deus. Por que que ele afligiu aquele povo, a descendência dele? Por que que Deus fez isso? Esse povo precisava ficar lá no Egito, esses 400 anos, porque Deus ia usar desse povo para julgar a terra de Canaã. Só que na terra de Canaã ainda existiam alguns justos. Então, os amorreus, eles ainda tinham que completar o número da sua injustiça. Deus ele tem uma medida, um limite. Então, ele só toma uma atitude de julgamento quando já não tem mais jeito, tá certo? Então, a gente vai ver aqui mais para frente que Deus vai mandar matar esses povos, que vai tomar essas terras deles e vai dar essas terras para o povo de Abraão, né? Vai dar possessão para eles. Porque isso Deus prometeu desde a época de Abraão a esse povo, ao povo hebreu. Então eles foram lá para fazer a justiça de Deus. Esses povos que habitavam em Canaã, eles faziam coisas terríveis. Eles faziam sacrifício de crianças a Moloque, a outros deuses. Tinha uma idolatria terrível. Eles se contaminavam com os gigantes, com a doutrina dos gigantes que habitavam naquela época, né? Nós vimos na época dos filisteus, tinham Golias. Então ainda existiam gigantes nessa época. Deus vai usar desse povo para eliminar os gigantes e eliminar o povo que se contaminou com os gigantes, tá bom? Porque houve uma corrupção no Gênesis 6, tá certo? Aí Deus mandou o dilúvio, só que ainda existe, na palavra falava assim, os Néfilins vão existir durante o dilúvio, antes do dilúvio e depois também. E assim foi. Tinham também gigantes nessa época, depois do dilúvio. E Deus usou desse povo hebreu, através de Moisés, que ele vai usar para libertar o povo do Egito, para julgar essas nações. Só que ainda não deu tempo, porque ainda existiam justos nesse lugar. E Deus não aplica o juízo onde tem justo, tá certo? Lembra da oração que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra? Se houver pelo menos 10 justos lá, o Senhor não vai destruir. Aí Deus falava: se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. Então, Deus, para fazer um julgamento de uma nação inteira, é porque a nação está muito ruim, tá certo? O lugar é muito pecado, tem uma medida. Então, Canaã ainda não tinha completado essa medida. Ainda tinha que completar a medida dos amorreus. Quem tiver dúvida, lê lá o Gênesis capítulo 15, tá certo? Que lá tá bem explicadinho.
Por isso que esse povo, descendente de Abraão, teve que ficar no Egito por 400 anos. Mas por que eles eram afligidos? Está escrito aqui que quanto mais o faraó tinha inveja deles e perseguia eles, mais eles se multiplicavam. Então tem essa relação de quando está tudo bem, o povo não busca Deus e as coisas não acontecem, não prospera. Mas quando tem uma perseguição, quando tem o povo é afligido, quando a pessoa às vezes nunca pensou em Deus, nunca orou, mas quando ela chega no fundo do poço, ela busca Deus. E, e isso também foi na época dos apóstolos. Quanto mais a Roma perseguiu o- os apóstolos, sacrificavam os cristãos, colocavam eles lá no Coliseu, jogavam para os leões. Quanto mais perseguição, mais o cristianismo cresceu. E é assim que funciona com o povo de Deus. Quanto mais afligido, quanto mais é perseguido, mais Deus opera milagres, mais Deus. As pessoas têm experiência com Deus e a fé aumenta e se multiplica. Por isso esse povo foi afligido. Mas também Deus fez uma promessa a Abraão, a sua geração seria afligida lá no Egito, só que ela sairia de lá com riqueza. E Deus julgaria a nação que afligiu o seu povo. Então Deus ele fez uma promessa: ó, seu povo vai ficar 400 anos lá, ele vai ser escravo, vai ser afligido. Só que eu vou julgar a nação que vai fazer mal para o seu povo. E vocês vão sair de lá em quantidade grande e vão sair de lá ricos. E foi isso que aconteceu, e a gente vai ver isso durante a leitura, tá bom? Então, quando a gente cresce muito, desperta a inveja. Então, se alguém tem inveja de você, não fica triste. É sinal que Deus está na tua vida. É sinal que você é grande. É sinal que você se destacou e que você chama atenção. Então, ore por essas pessoas que têm inveja de você, que te perseguem. Ore, porque esse sofrimento que essas pessoas causam para nós, essas perseguições, elas só nos fortalecem mais. O povo era afligido aqui, se multiplicava e ficava mais forte. Com nós é a mesma coisa. Quando a gente conseguir a vitória, quando Deus dá a vitória para nós, é um sabor mais gostoso. Porque se tiver tudo bem e você ganha uma coisa, é só mais alguma coisa que você ganhou. Mas quando você está numa perseguição, você está numa prova grande e você recebe uma bênção, você valoriza aquilo ali. Então Deus está permitindo esse tempo de aflição aqui, para eles se multiplicarem, para aumentar a fé deles e para eles valorizarem o que Deus ia fazer na vida deles, para que eles pudessem falar para os seus filhos: olha, Deus tirou a gente lá do Egito, a gente era escravo lá, a gente trabalhava, eles nos perseguiam, a gente vivia lá com amargura. Está escrito aqui que eles viviam com amargura, para valorizar. Isso também fica para nós. Nós que aceitamos a Jesus Cristo, que vivíamos no pecado, que vivíamos no mundo, Deus nos tirou desse tempo da escravidão, que nós éramos escravos do pecado, e nos fez nascer de novo. E hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus. Esse êxodo é a mesma coisa, tá certo? Só que agora a terra prometida é o céu, é a Nova Jerusalém. Nesse tempo aqui, a terra prometida era Canaã. Então eu quero que todos vocês guardem esse primeiro capítulo aqui do Êxodo, essa primeira parte, que essa perseguição, ela aumenta a nossa fé, aumenta a nossa força. Quem se destaca, quem se multiplica, quem Deus abençoa, desperta a inveja. Orem por essas pessoas que te perseguem, porque através delas você se fortalece. Lembra da história do José? Nós acabamos de sair do Gênesis. Vai estar bem na memória de vocês que estão acompanhando os vídeos. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, mas através disso ele se tornou governador do Egito. Aqui o faraó está perseguindo o povo de Deus, mas ele pensando que ia fazer mal para eles. Mas pelo contrário, ele está fazendo eles se multiplicarem. Até o inimigo, quando ele pensa que está fazendo algo para nos prejudicar, ele está sendo obediente a Deus, tá certo? Ele é instrumento de Deus. Porque Deus permite que aconteçam essas coisas, porque ele sabe que vai ser para o nosso benefício, tá bom? Então eles trabalharam com amargura aqui por esses 400 anos, mas eles se multiplicaram grandemente. E a sua fé foi aumentada, se fortaleceram e deram um valor muito maior quando receberam a terra prometida, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, escreva nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui,
Podem falar também que eu estou aprendendo junto com vocês. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de todos vocês, que enche de vocês de bênçãos, de saúde, e que todos vocês tenham o prazer de ler a palavra de Deus. Sempre quando vocês terminarem de assistir o vídeo, leiam a palavra, meditem nela, tá bom? Para vocês porem em prática. O que nós podemos pôr em prática disso daqui? Orar por quem nos persegue, porque sabemos que eles são instrumentos de Deus também, tá bom? Porque através das perseguições nós saímos fortalecidos. E eles saíram fortalecidos, e depois no final desses 400 anos, quando Moisés libertou eles saíram fortalecidos, ricos e com Deus guiando eles no deserto. Que Deus seja o nosso guia, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês e Deus seja louvado.